Posse é quando você tem uma arma de fogo dentro da sua residência. Transporte, quando você está conduzindo uma arma dentro de um veículo e está levando para outro ponto da cidade. Só que o transporte, o armamento ele pode estar desmontado ou pode estar longe do alcance das mãos. Não tem mistério, senhores. É entender os artigos, que nem eu estou falando, tá? Se necessário, ouçam as aulas, tá? O pessoal de casa também. Exercícios, que tem muito, e tem muitas aulas explicativas também. Artigo 5º é o que mais tem explicação, tá? E questão, a grande sacada aqui do artigo 5º é realizar questões. Que tudo isso que eu estou colocando aqui de exceção, que está marcado, atento para o que está sublinhado, é o que vai cair nas questões aí para vocês escorregarem. Beleza? Já falei que trânsito julgado, que é a última decisão judicial, que é a sentença. Podemos? Está todo mundo tranquilo? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Compelido é obrigado. Eu trabalho numa empresa. Aí nessa minha empresa todo mundo está se associando. Aí o gerente lá vai chegar para ele, pô, e aí, você não vai se associar não? Aí começa a criar uma situação de querer forçar o operário a fazer parte daquela associação, e a associação, por vezes, ela vai retirar parte dos vencimentos dele para fazer aquela caixinha, aquele fundo. O funcionário não é obrigado a participar da reunião, a se associar, certo? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aí falo o mesmo exemplo. Eu trabalho numa empresa e essa empresa não tá recolhendo o fundo de garantia dos funcionários. São 500 funcionários na empresa e não está sendo feito o repasse. Como eu tenho uma associação, essa associação ela tem personalidade jurídica sobre seus associados. Então ela tem uma força muito maior do que uma pessoa física, tá? Então o que as empresas, o que as associações fazem? Elas entram com uma ação coletiva para representar todos os funcionários de uma empresa. E aí tem uma força muito maior, tá? Então ela tem essa representatividade, a gente faz um termo de procuração, o funcionário que se sente se sente lesado, ele vai assinar essa procuração dando esses poderes para um representante da associação, e ali a decisão judicial que for tomada vai ser de forma coletiva destinada a todos os funcionários da empresa. Então a vantagem de pertencer a uma associação é essa, que na hora que tem um problema judicial, você pode ter uma representatividade jurídica da empresa. Porém, todo mês vai ser debitado um valor do seu salário. Então, alguns preferem não pertencer a essas associações. Tranquilo? 22. É garantido o direito de propriedade. É o poder jurídico concedido pela lei a alguém para usar, gozar, dispor de um determinado bem ou de reavê-lo de quem quer que injustamente esteja possuindo. Então, isso serve para todos nós. Trabalhamos, vamos comprar uma propriedade, vamos comprar um apartamento, comprar uma casa. Aí estamos lá, pagamos no nosso IPTU, cumprimos com as nossas obrigações perante o pagamento de imposto municipal ou federal, se for da União, e aí a gente sai para trabalhar. Aí quando a gente chega no final do dia, tem um monte de invasores na nossa casa. Esse direito de propriedade, ele nos dá o poder de praticar o que a gente chama de esbulho possessório, que é colocar aquelas pessoas imediatamente para fora da nossa residência, tá? Só dá essa garantia ao dono da propriedade. Só que, tem um detalhe, esse direito ele é garantido de forma imediata. Cheguei na minha residência agora, vi que tinha sido invadida por pessoas moradores de rua, por exemplo, e aí eu verifiquei e falei, não, hoje eu vou deixar eles aí, amanhã eu volto. Perdeu o direito do esbulho possessório. Ou você age de forma imediata, chama lá a polícia, liga lá para se fazer presente e ajudar a retirar aquelas pessoas,
Ou se você votar no outro dia, você vai ter que entrar com o quê? Reintegração de posse se for propriedade produtiva. Agora, se for uma residência, por exemplo. Quando uma pessoa deixa de pagar o aluguel, a pessoa entra com o quê? Despejo. Então, o nome da ação vai ser o despejo, certo? Então, invadiu sua propriedade para colocar para fora, dessa forma. Entrou na sua casa, vai ter que entrar com uma ação de despejo, aí vai ter que esperar o juiz determinar proferir essa ação de forma imediata, através de mandado de segurança, para você colocar para fora. Então, conselho, se alguém invadiu sua casa, se alguém invadiu seu terreno, bota para fora na hora, certo? Haja do jeito que tiver que agir para colocar ele para fora. Você está amparado na lei. Agora, se você deixar, já era, só com ação de despejo ou de esbulho possessório por emissão na posse, tá? Então, pode deitar a lenha que não vai dar nada não, você está no teu direito. A propriedade atenderá à sua função social. Então, a gente verifica muitas terras improdutivas, não é isso? Grandes latifúndios com terras improdutivas. Essas terras, elas podem sofrer a reintegração e ser destinadas a, por exemplo, MST, para que torne aquela terra produtiva. É difícil acontecer, mas está previsto na Constituição, tá? A gente viu, por exemplo, a área do Terra Nova, né? A área do Terra Nova foi desapropriada durante o período da tragédia para a construção de moradias e atender a função social, para que aquelas pessoas que foram aí atingidas, que não tinham seus lares, pudessem novamente ter uma propriedade, certo? O Estado indenizou o proprietário daquelas terras, desapropriou e entregou para o governo federal para a construção das moradias. Então, essa é a função social que a propriedade atende. Beleza? Todo mundo? É aqui mesmo? Aqui o que aconteceu? Vocês podem ver que pulou do 23 para o 41, correto? Tranquilo? Do 24 ao 40, na minha análise, não teria tanta necessidade de ser cobrado no concurso. Se vocês quiserem, eu também trago e passo. Mas eu estou filtrando algumas coisas que é mais direcionado ao concurso de vocês, tá? Mas posso colocar também. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, se você comete qualquer discriminação racial, a lei vai punir. Inclusive, a lei é imprescritível e inafiançável, né? O racismo, por exemplo. E a lei vai agir em relação a esses direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo, conforme eu falei, constitui crime inafiançável e imprescritível. O que é imprescritível? Alguém sabe? Inafiançável que não tem fiança. Oi? Sem fim? A qualquer tempo. O que acontece? Existem alguns crimes que ele prescreve de acordo com a pena máxima. Por exemplo, o homicídio, 12 a 30 anos. Então, você cometeu um homicídio hoje. E o Estado vai ter 30 anos para te localizar, para que você cumpra a pena em relação àquele crime cometido. Se passou 30 anos e um dia e o Estado não conseguiu te localizar e te prender, você não responde mais por aquele crime porque prescreveu. Houve a prescrição. Tá? No caso do racismo, esse crime ele é imprescritível. Então, se você cometeu o crime de racismo agora, daqui a 50 anos o Estado te localizou, você vai responder pelaquela prática delituosa. Tranquilo? Entenderam o que é imprescritível? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico, terrorismo definidos como crimes hediondos, ou por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Olha só. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Lembra o que é graça ou anistia?
é aquele perdão judicial. Isso aí pode ser dado, inclusive, pelo presidente da República. Às vezes, próximo aí às datas natalinas, determinados crimes que têm a condenação inferior a 4 anos, o presidente concede lá a graça ou a anistia para que aqueles presos possam cumprir o restante da pena no regime semiaberto, tá? Ou aberto, já quem já tenha progredido de regime, tá? Só que quando eu estou falando do Teocubo, que é tráfico, tortura e terrorismo, não há concessão de anistia ou de fiança. Então vai cair lá na prova que Joãozinho foi preso por terrorismo, o outro foi pego no tráfico de drogas e o terceiro foi pego com uma arma de fogo. Aí vai perguntar quais desses crimes são inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Aí vocês vão lembrar, posse de arma de fogo é tráfico? Hã? Depende. Oi? Se você for pego com uma arma de fogo no exercício da função de traficante de drogas, você vai ser pego na associação ao tráfico, tá? E vai ter a majoração da pena aplicada pelo emprego da arma de fogo. Agora, se você estava na tua casa, chegou uma denúncia, eu fui lá na tua casa e você tinha uma arma guardada, posse de arma de fogo, que aí vai ser posse mesmo, aí você vai incidir na Estatuto de Desarmamento. E aí você vai ter a possibilidade de ter o pagamento de fiança ou você ser anistiado, ter a graça se você estiver preso. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Tá? Outra coisa que eu acabei de falar aqui que cabe uma observação. Esse mesmo exemplo que eu dei do cara lá estar portando uma arma de fogo na comunidade é diferente de uma pessoa estar possuindo uma arma de fogo dentro de casa. E a palavra é porte e posse. E tem transporte também, tá? Posse é quando você tem uma arma de fogo dentro da sua residência. Transporte, quando você está conduzindo uma arma dentro de um veículo e está levando para outro ponto da cidade. Só que o transporte, o armamento ele pode estar desmontado ou pode estar longe do alcance das mãos. Por exemplo, eu fiz uma operação, a REP3, que é a operação de trânsito com vistas à busca de armas e drogas, e parei o seu carro. Na hora de revistar o carro, vi lá no porta-mala do carro que você tinha um fuzil desmontado. Você está no transporte de armamento. Agora, porte é quando você está com o armamento na cintura, está ao alcance das mãos e não está dentro da sua residência. Certo? Aí você vai responder por porte de arma de fogo. Então tem que tomar cuidado também com essas 3 palavras, tá? Posse, dentro de casa. Transporte, você já sabe, por analogia, está transportando para algum lugar. E porte é do corpo, no armamento de porte ou portátil, ou quando tiver ao alcance das mãos. Beleza? Também pode ser local de trabalho. Mas tem que configurar que é local de trabalho. Beleza? Oi? Isso pode atribuir também na sentença? Pode diminuir? Porte? Não. Porque o estatuto é bem claro que quando se tem autorização, até para quem é civil e consegue adquirir uma arma de fogo, é que você tenha a posse. A posse vai ser no seu local de trabalho ou na sua residência. Ah, eu trabalho num local que é perigoso e eu preciso, para me deslocar, eu preciso ter o porte de arma de fogo. Primeiro, você não é perito para realizar essa conduta. Segundo, você não é um agente garantidor, você não é um militar, você não é uma pessoa intitulada pela Constituição para ter o porte de arma de fogo. Então, isso daí é descartado e você vai se responder pelo porte. Aí, se você for colecionador, por exemplo, você tem até a possibilidade de ter mais armamento. Agora, não, eu sou uma pessoa civil, né, e preciso proteger
o meu escritório ou a minha casa? Primeiro vai verificar a finalidade de você estar adquirindo aquela arma de fogo. Olha, eu estou adquirindo essa arma de fogo, vocês passarão por uma entrevista. A minha intenção de obter a arma de fogo é para proteger o meu escritório. Então você vai ter que colocar um cofre no seu escritório, porque se alguém furtar o seu escritório não vai ter acesso à arma de fogo. Vai ser justificado por que você precisa ter aquele armamento ali. E se é justificado porque você precisa ter aquele armamento ali, não justifica você ter na sua casa. Ou vice-versa. Eu moro num sítio, área rural, e já teve várias incidências de furtos, roubos a residências, e eu preciso proteger a integridade minha e da minha família. Então, eu preciso ter um armamento na minha fazenda. Aí você vai conseguir a posse para a sua fazenda, certo? Ah, mas eu preciso transportar da loja. E aí, quando você compra o armamento? Chegou lá na loja, seu armamento, como é que você vai levar para casa? Porque se você for parado numa operação, você vai estar no transporte. Ou se você pegar o armamento, botar na cintura e for até em casa, você está no porte. E aí, como é que faz? E aí, como? Você vai receber o quê da Polícia Federal? Guia de transporte. Quando o seu armamento chegar na loja, você vai entrar com requerimento na Polícia Federal. O dono da loja vai emitir uma nota fiscal para a Polícia Federal, constatando que seu armamento chegou. Você vai informar a data e o horário que você vai à loja, e aí você vai receber uma guia de transporte para que você tenha permissão de conduzir o seu armamento até a sua residência. Tem que formar o itinerário. Certo? É assim. Você vai ter que informar. Certo? Ah, eu tenho uma propriedade agora em Olaria e agora eu tenho uma propriedade em Conselheiro. Se você quiser deslocar o seu armamento, solicita guia e vai informar um novo destino. Para ambos. Só que você vai ter que informar por que você está deslocando de propriedade seu armamento. Porque se você for pego, ninguém vai acreditar que você está levando sua arma para outra casa, correto? Então tem que informar. Ah, vou chamar o policial para me ajudar. Adianta isso? Não. O porte ele é individual. E o porte ele só tem direito quem é agente garantidor. Então eu posso pegar uma pessoa que não tenha a posse daquele armamento para conduzir aquele armamento? Não. É como se fosse uma identidade. Inclusive a gente anda com o CRAF, que é um certificado de registro de arma de fogo. A identidade da arma. Nós policiais temos que andar com armamento e com o CRAF, que a gente chama. Se a gente for abordado, esse aqui é minha arma, esse aqui é meu CRAF, que é o certificado da identidade da arma. Todas as supervisões que os policiais sofrem de serviço, o supervisor solicita lá, cadê o seu armamento? Aqui, O armamento está na identidade? Se for um armamento próprio, tá. Cadê o seu CRAF? Tá aqui. Caso contrário, ele entra em transgressão da disciplina e vai tomar uma porradinha interna, tá? Se o policial precisa comprovar isso, imagina um civil na rua, né? É para haver um controle maior. Beleza? Voltei para cá? Ah, não, tá certo, né? Já falei isso aqui. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ao Estado democrático. Ou seja, toda vez que há a formação aí de grupos armados paramilitares, que nem lá as Farc na Colômbia, as milícias aqui no Estado, constitui-se crime inafiançável porque são formação de grupos para associação criminosa. Então, grupos armados e associações criminosas, elas são entendidas de uma forma retalhada pelo Estado, para não haver a disseminação desses grupos em outros estados e para que o Estado não perca o controle sobre essas comunidades, que nem está acontecendo hoje no nosso Estado, né? Aí aqui eu coloquei, né? Inafiançáveis e imprescritíveis, olha lá. Racismo e ação de grupos armados, ação de grupos armados, milícia, correto? E inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, lembra do Teu Cuba, tráfico, tortura e terrorismo.
porque são considerados também como crimes hediondos. Então é um bizu ali para vocês não esquecerem do que é inafiançável e imprescritível, ou seja, não tem fiança e não prescreve. É o quê? Racismo e ação de grupos armados, como a milícia. E são crimes o quê? Inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, T ao cubo. Tráfico, tortura e terrorismo, certo? Considerados também como crimes hediondos. Mas aí formação de quadrilha entra na ação de grupos armados. Correto? Crimes hediondos. Certo? Porque tráfico, tortura e terrorismo são considerados crimes hediondos. Beleza? Agora é aula de quem? Rodrigo? Então vamos parar por aqui, ó. Me ajudem aí, por favor. 45. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?